E vamos continuar explicando, né, vários temas. A gente colocou novamente catarata, porque catarata é uma doença que incide muito a população, né? E aqui na Rádio Obelisco a gente vai explicar mais uma vez sobre ela, que pela Organização Mundial de Saúde, só orientando os pacientes, é a doença que causa mais cegueira de forma reversível. Ou seja, tem pacientes que têm a catarata, a maior causa no mundo de cegueira reversível é a catarata. Existe também o glaucoma, mas o glaucoma já é uma cegueira irreversível. O paciente que cega por glaucoma, ele não consegue se recuperar. Já a catarata, o paciente, alguns deles pode chegar cego no consultório e com a cirurgia pode ser revertido se ele não tiver diabetes ou glaucoma associado. Pacientes que têm diabetes ou glaucoma associado grave, não ocorre isso, mas a maioria dos pacientes que têm apenas a catarata tem um resultado muito bom na cirurgia. Então, como é um tema bastante frequente, a gente volta a falar sobre ele. Doutor Nicolas, uma pergunta que eu quero falar. A diabetes também tem casos avançados, por exemplo, o senhor fala que quem tem diabetes pode também fazer a cirurgia, mas em os casos muito graves, assim, é possível fazer? É possível fazer, só que a gente deixa o paciente consciente e esclarecido que pacientes que têm diabetes e durante muito tempo ele já vem com diabetes sendo descontrolado. Sim. São ditos pelos médicos os pacientes mais rebeldes, assim. É para usar a medicação, ele não usa, não é para ele beber bebida alcoólica, ele bebe, não é para fazer consultas regularmente com o endocrinologista, ele não faz. Então, quando ele é mais novo, ele mantém a visão, ela vai danificando a retina, o fundo do olho, vai danificando, mas ele continua enxergando. Quando aparece a catarata, o fundo do olho dele pode estar tão danificado que mesmo fazendo a cirurgia, ele vai continuar em progresso para a cegueira. Por quê? Porque ele vai estar cego, ele vai perder a visão, não devido à catarata ou o procedimento cirúrgico que foi feito, mas com o decorrer de 15, 20 anos, ele não tratando o diabetes da forma correta. Tem até alguns casos que, por exemplo, o paciente tem a catarata ele deixa crescer tanto que forma uma catarata nigra, que a gente diz que é uma catarata 4 cruzes em 4, é a catarata máxima possível, e existe um tratamento para ser feito na retina, um tratamento a laser em pacientes diabéticos, só que nesses pacientes ele deixou a catarata ficar tão avançada que nem tem como fazer esse tratamento, porque a gente não consegue ver o fundo do olho e é necessário fazer a cirurgia. Normalmente esses pacientes não ficam bem da cirurgia porque a retina dele, o fundo do olho já está bastante danificado. Mas é bom orientar a população, que infelizmente esses pacientes diabéticos normalmente são pacientes jovens, pacientes de 30, 40 e poucos anos, na maioria das vezes homens, que são mais difíceis a aderir ao tratamento. Então, algumas profissões também ajudam isso. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que são caminhoneiros. Caminhoneiro toma muita medicação, fica comendo muito, se alimentando muito para passar o sono, tomando Coca-Cola. E com isso, com o decorrer do tempo, ele desenvolve diabetes, não tem tanto tempo para ir no médico, acaba não indo por causa da rotina de trabalho e acaba desenvolvendo essa retinopatia diabética. Então, para esses pacientes, infelizmente, é realizada a retirada da catarata. A catarata, quando a gente retira a catarata, ela nunca mais volta. O máximo que precisa fazer é uma limpeza na lente. Porém, muitos pacientes desses diabetes descompensados não ficam vendo bem e fatalmente pode perder a visão devido a anos que ele passou sem fazer o tratamento correto com o endocrinologista. E acaba perdendo a visão devido a uma retinopatia diabética. Você falou em caminhoneiros, né, que não se cuidam, caminhoneiros que não se cuidam, o senhor falou, e
diabetes, segundo o doutor Paulo Lúcio, é uma espécie de câncer, né? Que nunca tem cura, né? Mas aí, qual seria, doutor Nicolas, a causa principal? Quais as causas principais da catarata? A catarata, ela é um processo de envelhecimento natural do olho. Existe o cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, e que com o passar do tempo, principalmente após os 60 anos, em vez dela ficar cristalina mesmo, como o nome próprio diz, que é bem transparente, ela começa a ficar opacificada. Mas isso, todos nós, se conseguirmos alcançar essa idade acima de 60 anos, alguns vão ter 65, 75, 80, mas todos terão devido a um processo natural de envelhecimento. É como cabelo branco, assim. Tem uns que tem um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas todos vão ter. Então, a catarata é essa evolução natural do olho de envelhecer. É possível fazer a prevenção contra a catarata? A prevenção, assim, existem alguns tipos de catarata que ela pode ser dado com um paciente mais jovem. Vamos supor, por que eu tenho 40 e poucos anos e já tenho catarata? Muitas vezes são pacientes agricultores que se expõem muito ao sol, então o excesso, a luz solar, a luz ultravioleta, ele pode produzir uma catarata, que aí é devido ao trabalho do agricultor. Então ele deve prevenir sempre com boné, com óculos escuro. O óculos escuro, comprado numa ótica assim de procedência, ele é como se fosse o protetor solar do olho. É ele que vai amenizar os raios ultravioletas, vai bloquear. Assim como a gente passa protetor na pele para evitar o câncer de pele, usa-se o óculos escuro para evitar a catarata, ou pelo menos adiá-la um pouco mais, para você ter numa idade assim, o normal, que é acima de 60. Os pacientes, como eu havia dito, diabéticos, se os pacientes diabéticos eles tratarem o diabetes de forma correta, eles não terão catarata com 40 e poucos anos, eles também vão ter na idade normal, após 60. Só que devido a esse descontrole, essa rebeldia no tratamento, ele acaba tendo a catarata antes. Então tem como ele prevenir só indo no endocrinologista, tomando os remédios corretamente, não beber bebida alcoólica. Isso vai fazer com que ele tenha a catarata em vez de 40 e poucos, 60 e poucos anos. Então essas duas principais, que é a parte ocupacional, pacientes que usam assim muito no trabalho, se expõem à luz do sol, os pacientes diabéticos, e os pacientes também que evitar o uso excessivo de corticoide em forma de comprimido e colírio. Existem pacientes que têm uma conjuntivite ou o olho um pouquinho mais vermelho porque pegou uma poeira, ele vai na farmácia e compra um medicamento que ele nem sabe se é para aquele caso. Aí acaba comprando os Maxitrol da vida, Maxidex, e que contém corticoide, acaba usando vários meses e provocando a catarata. Então, para prevenir isso, ele só usar colírios passados pelo oftalmologista. Quais os tipos de catarata? As cataratas em si, tem a senil, que é essa do idoso, acima de 60 anos. Existe a catarata que o paciente adquire mais cedo devido ao diabetes, né, por alterações metabólicas, que a gente chama, ou pacientes também têm a catarata devido ao uso excessivo de medicamento como corticoide. E tem também, muito importante, pacientes com catarata congênita, que você adquire logo ao nascer. E é bem importante na região, eu tenho pegado alguns casos, e que a criança teve a catarata, passou anos e ela vai comigo com 20 e poucos anos e está com a catarata ainda, que deveria ter operado com 2 anos de idade só. É possível? É possível operar, porém os resultados não ficam iguais se ele tivesse operado na data correta. Eu costumo explicar assim que operando essa catarata congênita tarde, ele pode ficar um pouco melhor. Não tende a ficar pior, mas pode ficar um pouco melhor. Mas se ele tivesse operado na data correta, aí o resultado visual seria incrivelmente melhor. Então, esses pacientes, orientando as mães, sempre levar para fazer o teste do olhinho.
E outra informação importante, o teste do olhinho identifica a catarata, além de outros problemas, mas sempre peçam, solicitem ao médico que fez o teste do olhinho o resultado do teste do olhinho. Todo exame que você vai fazer em alguma clínica ou consultório, você tem que solicitar o resultado do exame que foi realizado. Então, se foi realizado o teste do olhinho, o resultado foi normal, você tem que sair com um documento falando como foi realizado o exame. Então, sempre que as mães, porque depois passa anos e a gente pergunta como foi o teste do olhinho, eu não sei, também não recebi nada. Aí não tem como eu saber, ou outro médico saber como foi na época. Então, sempre que as mães forem fazer aqui na região teste do olhinho, solicitarem o resultado do teste do olhinho, para sempre identificar essa catarata ou outros problemas mais graves. Falando nesse assunto, doutor Nicolas, a gente aqui por lá encontra um jovem, um adolescente, até mesmo uma criança com os óculos de garrafa. Muitas vezes poderia ter sido uma catarata não identificada que causou esse absurdo, essa anomalia, um jovem com fundo de garrafa. Existem problemas, a catarata pode alterar um pouco o grau. Tem um outro problema que também chama ceratocone, que é uma alteração na córnea, na parte da frente do olho, que a gente nota também que a população não é assistida por esse tipo de tratamentos do ceratocone. Então, pacientes ficam com graus altíssimos, muitas vezes não ficam vendo bem e, na realidade, precisa de outros procedimentos para ser tratado ali. Existem, por exemplo, no ceratocone, um procedimento que chama crosslink para fazer, um anel corneano conhecido como anel de Ferrara também, ou transplante de córnea. Então, esses pacientes com graus muito altos têm que ser investigados para ceratocone, tem que ver se tem catarata realmente que pode ficar alterando o grau, principalmente o astigmatismo, e esses pacientes têm que ser orientados quanto ao tratamento. Além do que os pacientes míopes, automíopes também, ele não é só ir no consultório e sempre a gente ficar renovando o óculos, e sim os pacientes míopes, eles têm uma fragilidade maior na retina. A retina é bem mais fina que o normal, podendo dar problemas mais graves, como descolamento de retina, hemorragia retiniana, e existem procedimentos a laser que faz na retina, que é para prevenir essas possíveis complicações do automíope. Então, realmente, esses pacientes com alto grau sempre têm que ser investigados para outras doenças. Assim como sempre quando o paciente chega e a gente nota que ele tem um grau maior de 3, de astigmatismo, um grau alto de miopia também, normalmente a gente passa outros exames para investigar. Olha, não é fácil, viu? Eu já ouvi conversas outras do Dr. Nicolas que a miopia ela estacionava quando a pessoa parava de crescer. Isso é mito, é verdade? Existem assim, as miopias abaixo de 3 graus, normalmente ela vai aumentando até 24, 26 anos e tende a ter uma estabilidade até os 40. Não é certeza, depende de cada organismo, de cada um. Agora, infelizmente, as miopias acima de 5, 6, mesmo passando essa idade, elas tendem a progredir ainda. Com menos velocidade quando era adolescente, quando tinha 12, 13 anos, mas ainda tendem a progredir até os 40, que quando aparece assim também outros problemas, né? Mas a miopia no geral que a população tem, assim 1,5, 2, 2,5, ela realmente cresce bastante até 24, 26 anos e tende a estabilizar até os 40 anos. Muito bem. O milagre da cirurgia de catarata tem acontecido em muitas pessoas, né? Até êxtases. A pessoa com certa idade sai do consultório do médico e avista os familiares, as pessoas próximas, começam a ter ataque de histeria para o bem, né? Felicidade generalizada. Como é a cirurgia da catarata? A cirurgia da catarata já evoluiu bastante, assim, de pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, era uma cirurgia assim que tinha uma aparelhagem menos atualizada, menos moderna. Hoje a gente já conta com aparelhos bem modernos. A gente usa inclusive o mesmo aparelho que se usa em um paciente que vai operar, por exemplo, nos Estados Unidos. É o mesmo aparelho que se usa aqui em Patos Ferro.
É uma cirurgia assim, fantástica, é a cirurgia com melhores resultados na parte de oftalmologia. A gente costuma orientar os pacientes só o seguinte: eu costumo falar com os pacientes até com 70, 80 anos, ó, o senhor vai fazer a cirurgia e vai voltar a ver como era adolescente, 11, 12 anos. Sim. Porém, se o senhor não tiver outros problemas de saúde associados, vamos supor, se o senhor tem uma diabetes descontrolada, não vai ter esse tipo de resultado. Se o senhor tem uma hipertensão, problema de pressão arterial descontrolado, também não vai ter. E assim como várias outras doenças, artrite reumatoide, AIDS, hepatite, todas essas alterações, essas doenças afetam o fundo do olho, a retina. Pacientes que foram infectados por toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, aquela doença que também infecta a retina devido ao gato, Toxocara canis, que é uma doença que pode dar na retina. Então, esses pacientes que têm doenças associadas e que muitas vezes são pacientes que ou não tiveram acesso, não tiveram condição financeira de tratá-las, ou não tiveram também a disposição de tratar quando era mais novo, ou eram pacientes rebeldes mesmo, tinha condição, porém ele não fazia questão de tratar. Esses pacientes tendem a fazer a cirurgia de catarata e o médico vai resolver só a catarata. A retina, infelizmente, se tiver danificada, existem outros tratamentos menos eficazes, porém existem, e o paciente vai continuar com a visão ruim. Agora, eu dou até alguns exemplos também, tem paciente que opera com 60 anos e fica com uma certa visão. E tem outros que operam com 80 e fica melhor do que o de 60. Isso significa que o de 60 tem alguma doença associada à catarata. Às vezes ele tem glaucoma junto, ou ele tem uma alteração na retina, infectado por alguma coisa, ou diabetes controlado. Então, o principal do sucesso da cirurgia, a gente usa a medicação, usa aparelhos modernos, a cirurgia é a técnica mais moderna que existe hoje. A gente faz a cirurgia, não dá nem ponta a cirurgia, exceto os pacientes que têm catarata nigra, que é uma catarata bem gigante, que precisa dar uns pontinhos, 3, 4 pontinhos. Mas paciente que opera a catarata no tempo certo, na hora que o médico solicita, normalmente é uma cirurgia que dura de 8 a 15 minutos, ele vai embora no mesmo dia, não é feito ponto, né? E o paciente fica os primeiros dias com a visão um pouco embaçada, mas já vai melhorando na primeira semana. Mas a questão da cirurgia, comparando com há pouco tempo atrás, ela está extremamente moderna, e existem pacientes que operam e sai e vai conversar com um amigo e o amigo nem repara que ele está cirurgiado. Então, assim, o olho fica bem branquinho, não tem aquela vermelhidão, assim. Quando é um procedimento da catarata feita na data certa, na data que o médico solicitou, e o paciente está com tudo controlado, assim, não tem outras doenças prévias que ele veio alimentando de forma errada, a tendência é o resultado ficar magnífico. Você falou em glaucoma, que é um problema, né? Não 100% a cirurgia, mas glaucoma e diabetes, quem tem pode ser operado? Sim, o glaucoma e o diabetes, ele pode ser operado e desde que ele esteja controlado, né? O glaucoma, ele tem que estar com a pressão normal, abaixo de 21, e o diabetes, ele tem também estar controlado, né? A glicemia tem que estar bem controlado, o endocrinologista tem que ficar bem controlado, ele tem que estar com a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente vê. Existem pacientes diabéticos que vão fazer o exame de sangue para fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, e ele faz aquela dieta absurda, fica sem comer um dia antes, só para o exame dar bom para ele poder fazer a cirurgia. Mas aí o médico solicita também
o endocrinologista ele vem acompanhando com hemoglobina glicada, que é um exame que consegue identificar se no decorrer dos meses, os últimos meses, ele está com a glicemia controlada realmente, ou se ele está fazendo um esforço excessivo, um jejum grande para que um dia anterior, que quando ele for fazer o exame de sangue, ele tenha a glicemia bom. Esses pacientes, infelizmente, está enganando a si próprio, porque ele não está controlando da forma correta, e quando ele só está controlando um dia antes, ficando em jejum, só para poder fazer a cirurgia. Então, os pacientes glaucomatosos e diabetes podem fazer a cirurgia controlados e devem fazer, porque se você disser, não, mas eu tenho glaucoma, eu não posso. Mas se o senhor não fizer, vai perder a visão devido à catarata. Então, existe uma chance de fazer a catarata e não melhorar a visão? Quem tem glaucoma, existe. Se for um glaucoma avançado, aí existe a possibilidade de você fazer a cirurgia e não melhorar com a cirurgia. Mas o paciente pergunta, então por que vai fazer, doutor? Se o senhor não tem assim a possibilidade, existe uma possibilidade de não melhorar. Porque se deixar a catarata dentro do olho, ela cresce tanto dentro do olho, porque ela é devido à idade também. Então, como vai passando o tempo, a gente vai ficando sempre mais velho, a catarata vai crescendo, você vai ter o glaucoma e pode ser piorado com glaucoma de ângulo fechado. A catarata obstrui uns canaizinhos que a gente tem e dá o glaucoma facomórfico, que a gente chama. É que ela ficou tão grande dentro do olho que aí o paciente vai ficar sem visão e com dor. Aí é a pior coisa que tem, porque é uma dor 10 vezes maior que a dor de dente e o paciente não consegue dormir de tanta dor. Então, a gente orienta os pacientes glaucomatosos, quando a doença estiver controlada e tiver o diagnóstico de catarata, fazer a cirurgia de catarata, porque ele vai conseguir controlar até melhor o glaucoma. Talvez não tenha uma visão tão boa quanto os pacientes que não têm glaucoma, porém vai ter um controle melhor com colírios depois. E pacientes diabéticos da mesma forma. Porque eu tenho diabetes, então é porque eu vou ficar cego da catarata. Não, tem que se controlar o diabetes, e esse controle do diabetes é que vai realizar a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata também é importante em pacientes diabéticos, porque se deixar dentro do olho, ela vai crescer e vai provocar o glaucoma facomórfico também, que a gente diz, que é um glaucoma que a catarata obstrui os canaizinhos de drenagem do líquido de dentro do olho. Então, assim que o endocrinologista controlar o diabetes, o paciente, sempre que receber o diagnóstico de catarata do oftalmologista e ele indicar a cirurgia, o ideal é que opere para que ele tenha um melhor resultado depois, um resultado visual. É garantido que ele vai enxergar depois da cirurgia de catarata, ele tendo diabetes? Não. Pode ele fazer a cirurgia e não melhorar. Porém, ele tem que fazer que um dia ela vai complicar ali dentro do olho, se já não tiver complicado, né? Porque tem alguns pacientes diabetes que aguardam tanto a cirurgia, mas tanto. Você pede 1 ano, ele não faz, você pede outro, ele não faz, você pede 5 anos, ele não faz. Lá para 8, 10 anos que ele volta para fazer quando ele já está quase sem visão. A chance dele continuar sem visão nesse caso é grande, porém é necessário retirar a catarata para evitar dor no futuro, evitar que ele fique com essa dor incrivelmente grande, que é maior que a dor de dente, assim, 10 vezes maior, e ele não consegue dormir, não consegue nem fazer nenhuma atividade. Então, infelizmente, ele vai ficar sem visão, porém sem dor. O forte da casa e também da grupo da Ciosa é a tecnologia de ponta, né? E as novidades chegam primeiro na casa. Quais, portanto, as novidades na cirurgia e lentes intraoculares? Das cirurgias de catarata, a principal é esse aparelho que a gente usa, que é o mais moderno que existe, e as lentes intraoculares também. São lentes importadas, que é colocada dentro do olho de forma dobrável, que ela não precisa de ponto a cirurgia. Existe ainda as lentes rígidas que coloca dentro do olho, que ela não é dobrável.
Então, você tem que fazer uma incisão maior no olho, necessitando de pontos e uma recuperação pior pós-operatória. Então, lá a gente faz os pacientes todos com lente importada, dobrável, né, que tem aquele bloqueio ultravioleta também, que ajuda o paciente a proteger a retina. E existe também a possibilidade, em pacientes com graus muito altos, a gente programar uma cirurgia, fazer com que o grau do paciente diminua com a cirurgia. Já que vai fazer a cirurgia de catarata, fazer com que ele, assim, pelo menos não use óculos ou use um óculos com a espessura mais normal, assim, e não um óculos com a espessura de 8, 10 graus de miopia, por exemplo. A gente consegue, nessa cirurgia mais moderna, essa melhora grande e o paciente tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu conheço pacientes, né, clientes da Graciosa, que apesar do grau muito alto, você nem percebe que, quase não percebe que ele tem lente, né? Sim. Que tipo de lentes são essas? Esse tipo de lente também, a ótica, ela proporciona assim, lentes com uma espessura menor possível. Mesmo o paciente tendo grau alto de miopia ou hipermetropia, já tem algumas lentes com alguns tratamentos que a espessura não fica tão grossa, que a população chama daquele fundo de garrafa, né? Então, tem pacientes que usam 8 graus, 10 graus, dependendo da escolha. As mocinhas na ótica também vão orientar sobre a escolha da armação. A armação também influencia. Então, escolhendo a armação correta e fazendo uma lente com a marca que normalmente a gente solicita, o oftalmologista solicita e a ótica faz, fazendo esses tipos de marcas de lente, aí ele tem uma espessura bem mais agradável, assim, nem aparenta que tem tanto grau. E com relação às intraoculares da catarata que vocês possuem, existem outros tipos? Quais seriam os maiores lentes do mercado? Sim, as lentes de catarata existem assim, as importadas dobráveis, né, como eu havia dito, que coloca dentro do olho, e existem alguns tipos de lente também com filtro amarelo, filtro que bloqueia os raios ultravioletas. Existem lentes também que corrigem graus antigamente não corrigíveis, que é o astigmatismo. Então, hoje as lentes intraoculares corrigem miopia, hipermetropia, astigmatismo, todos os problemas. Existem lentes intraoculares também, mais modernas, multifocais. São lentes como óculos de grau que você usa, que proporcionam boa visão para longe e para perto. É claro que nem todos os pacientes são candidatos para essas lentes, mas a gente avalia o paciente, a profissão dele, qual é o cotidiano dele, o que ele faz, qual lente mais indicada para cada caso. Mas hoje identificamos uma gama muito grande de lentes intraoculares ultramente modernas que facilita muito para o paciente. Quando o paciente fazia essa cirurgia de catarata, ele tinha às vezes um desconforto quando saía a luz do sol, que ficava refletindo muito. Aí já existe essas lentes de filtro amarelo ou sem filtro, mas com bloqueio ultravioleta, que ajuda muito essa fotofobia, que é a sensibilidade à claridade. Agora, o grande sonho da pessoa que usa lentes muito altas, né, os famosos fundo de garrafa, é aposentar os óculos. Isso é possível com a cirurgia? Sim, é possível. A gente orienta, assim, dando uma expectativa para o paciente que ele pode aposentar ou até usar um óculos com grau pequeno, mas até pacientes com graus altíssimos, como a gente tem pacientes, vários que eu operei aqui em Pau de Serra, na região, com 8, 10 graus, 16 e até uma jovem com 18 graus, e eles ficaram com óculos de 0,50, alguns optaram por nem usar óculos. 18 graus, 0,5. Grau. Essa paciente, inclusive, é de Brejo do Cruz, né? Paraíba, né? Paraíba. Ela operou com a gente, os 2 olhos, está muito satisfeita, e tinha um grau, um óculos bem grosso mesmo, pesado, e demos assim, graças a Deus deu tudo bem e ela ficou com mais liberdade no dia a dia. Nós falamos de glaucoma e diabetes, mas, doutor Nicolas, quem tem astigmatismo pode operar? Pode. Quem tem astigmatismo,
há pouco tempo atrás, infelizmente, não existia lentes que corrigiam astigmatismo, mas hoje já existem também, na própria técnica cirúrgica, tem como o cirurgião fazer incisões na córnea, contrário ao astigmatismo dele, fazendo a diminuição desse grau. Existe essa diminuição de forma na córnea, que faz essa diminuição do grau, e também diminuições na própria lente, que é implantada dentro do olho. Esses pacientes têm um benefício visual muito grande, diminui aquela sensação da claridade, aquele desconforto, fotofobia, aquele desconforto ao dirigir à noite, olhando postes ou farol de carro. Então, ele tem um benefício grande. Já que vai fazer a cirurgia de catarata, aproveita e faz esse procedimento, implanta uma lente melhor, para que ele fique com visão mais agradável e com maior qualidade visual. O senhor aconselha operar dois olhos no mesmo dia? Não, a cirurgia de catarata em si é proibido operar os 2 olhos no mesmo dia, porque existe um risco não controlado pelo médico, que é em relação até aos materiais que são usados por empresas multinacionais, e esse material é fabricado numa indústria, esterilizado por lá, e a gente usa esse material confiando que ele está estéril, e na maioria das vezes, praticamente 100%, ele está estéril. Só que pode acontecer uma vez em 1 milhão ou até mais, como aconteceu numa cidade lá em São Paulo, que o pessoal já deve ter ouvido falar, que num dia inteiro os pacientes foram contaminados e perderam a visão. Aquilo ali, na realidade, foi que uma substânciazinha que o hospital adquiriu, que é feita no hospital, que é implantada dentro do olho, mas é comprada de uma multinacional, e essa substância, aquele lote, estava contaminado. Então, não foi o erro do hospital, nem do médico, mas a questão é que todos os pacientes ficaram sem visão. Então, você imagina se fosse operado esses pacientes, os 2 olhos no mesmo dia. Então, ele iria perder os 2 olhos. Então, devido a essa possibilidade muito pequena, mas existe, de algum produto que se adquire, que a gente adquire nessas multinacionais, ela possa vir contaminado, a gente deve se operar o primeiro olho, aguardar um pouco a recuperação, analisando o paciente não tendo uma infecção grave que pode ocorrer, que é a endoftalmite. Essa endoftalmite, aí com o retorno, o médico vai analisar se houve ou não endoftalmite. Não tendo a endoftalmite, ele marca o segundo olho. Existem outras cirurgias na oftalmologia que pode operar os 2 olhos, mas não a catarata. Por exemplo, a blefaroplastia, que é aquela cirurgia oculoplástica que a gente chama para tirar o excesso de pele da pálpebra, ela tem que ser operada os 2 olhos, que na realidade não é no olho, é na pálpebra, né? Porque o médico ele tem que analisar a simetria para ficar simétrico. Então, essa cirurgia da blefaroplastia, ela pode ser feita nas 2 pálpebras ao mesmo tempo. Agora, na cirurgia de catarata, em si, não é aconselhável fazer os 2 olhos no mesmo dia. Dona Ângela Fernando pergunta, doutor Nicolas, por que há diferenças entre um olho e outro em termos de graus? Um tem mais do que o outro, menos do que o outro. Sim, isso é uma característica do nosso organismo que pode acontecer mesmo sem assim uma causa definida. O olho pode ser assim diferente um pouco do outro, o olho pode ser um pouquinho menor que o outro, assim como a gente tem diferenças estruturais no corpo. Às vezes uma pessoa tem o pé um pouco maior que o outro, tem uma perna um pouquinho maior que a outra, coisas assim muito pequenas, muito sutis, mas no olho, mesmo alterações sutis provocam uma diferença de grau. Então, se o olho tem uma diferença de tamanho de um e de outro, ele vai provocar uma diferença de grau muito grande. E tem outros problemas, por exemplo, se você adquirir o pterígio, que é aquela carne crescida no cantinho do olho, você vai induzir o astigmatismo. Aí, às vezes, um olho tem 0 e o outro tem 2 graus de astigmatismo. Né? Se você adquire uma catarata só num olho, também dá uma diferença de grau. Todos os tipos de inflamação pode dar diferença de grau, né? Mas a parte também genética da formação ocular, só ela já pode dar essa diferença de grau.
Assim, nada grave, não tem problema nisso. A questão mais grave que eu vejo muito na região aqui é a ambliopia. Muito da população não conhece esse termo, mas se chama também conhecido como a vista preguiçosa. Mas a vista preguiçosa, ela infelizmente é causada por uma negligência normalmente familiar que não levou a criança para o médico oftalmologista. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, uma criança nasceu e fez o teste do olhinho, o correto é fazer o teste do olhinho e a cada ano ir no oftalmologista. Se a criança com 2, 3 anos adquire, vamos supor, 2 graus de miopia, 3 graus de miopia nos 2 olhos, e a mãe não levar no oftalmologista, levar só com 6 anos na idade pré-escolar, ela vai ter a sorte que o grau nos 2 olhos é muito parecido e a criança não vai perder a visão. Ela vai usar o óculos e vai ficar bem. Porém, se a criança com 2 anos tiver um olho perfeito, 100 graus, e o outro olho com 2 graus, se ela levar só com 5, 6 anos de idade, esse olho com 2 já vai estar perdido. Não vai ter como a gente resolver. A gente vai poder amenizar com óculos, vai poder melhorar um pouco a visão, mas o nervo da visão no fundo do olho, ele não vai se desenvolver, porque você passou, é como se você passasse de 1 até 5 anos com um tampão no olho, num olho que estava menos 2 graus, que não estava sendo corrigido, ele vai ficar assim com a perda da visão, que é chamado ambliopia. É a perda parcial devido à não correção quando criança. Então, os pais devem levar as crianças, independente se a criança está sentindo alguma coisa ou não, porque não tem como uma criança de 2, 3 anos informar para a mãe que um olho está bom e o outro olho não está bom. Ela só vai ver isso no consultório, que o médico vai conseguir identificar. Então, a gente pega vários casos assim. As mães, quando a gente fala no consultório, elas até choram porque não tem tratamento, a ambliopia. É uma alteração da retina que não se desenvolveu por ela não ter levado a criança quando mais nova. E a gente explica assim que a criança ela vai ter uma vida normal, porém ela não vai conseguir ter certas profissões. Por exemplo, profissões que exigem a visão binocular, uma visão 100% nos 2 olhos, uma profissão de caminhoneiro, uma profissão de motorista profissional, piloto de avião, piloto de helicóptero, qualquer tipo de profissão que exija médicos, cirurgiões, visão 100% nos 2 olhos, ele não vai conseguir alcançar mais essas profissões. Então, a criança é limitada já quando nova, só devido ao fato dos pais não terem levado a criança ao médico. Ok, na verdade, hoje foi uma atualização, né, dos assuntos referentes à catarata, e também com novos procedimentos, nova tecnologia, que não é falar sobre catarata, é atualizar. Né? Eu estou com especialidade nos Estados Unidos, em Miami, né, que atende aqui na Casa Centro Avançado de Saúde, na rua Getúlio Vargas, quase em frente ao restaurante popular. 3351-5659, é o telefone fixo. 3351-5659. Doutor Nicolas, muito obrigado pela atualização, na verdade foi isso hoje, né? Novas informações sobre a cirurgia de catarata, inclusão de 2 outros momentos, como diabetes, astigmatismo e glaucoma, que são diferentes a pessoas com certa idade, e momento dos cuidados preventivos que o senhor faz sempre, prevenindo as pessoas, caminhoneiros, pessoas que trabalham com isso, com aquilo, né? E a falta de cuidados, né? Não se pode ser negligente com a visão, não é verdade? Sim. A gente deixa o recado a toda a população que quando o problema é visto mais cedo, você vai ter um gasto financeiro menor, você está numa idade produtiva e é mais fácil de resolver. Quando o paciente fica postergando aquela alteração, no final, assim, mais adiantado da vida, o paciente vai estar menos produtivo e ainda vai gastar mais com a saúde. Então, a gente orienta os pacientes que assim, quando começar um probleminha de saúde do olho ou de qualquer outro, tente resolver o mais rápido possível, que você vai gastar menos e você também, a sua saúde vai agradecer, porque
todos os procedimentos médicos, quando é feito no início, ele tem uma recuperação muito mais rápida. Assim, eu agradeço a todos, a equipe da Rádio Obelisco, a Ismael, assim, peço desculpa aos outros meses que a gente, graças a Deus, está tendo um volume de pacientes e está tendo que ter uma atenção especial, tanto em Mossoró, Natal, Parnamirim, aqui em Paus Ferro, e às vezes nem sempre a agenda dá certo, mas a gente vai se organizar aí para ver se fica mais frequente aqui. E a rádio ficando mais longe da empresa, mais perto do coração, que nós estamos em construção, ao lado do IFRN, da nova